Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro. E hoje aqui conosco mais uma vez o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André. Votos de muita paz a todos. Mais uma vez pelo convite. Com muita alegria estamos aqui para aprender com todos. Muito bem. E ali na técnica o nosso querido Pablito. Amigos ouvintes, internautas, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 15 da obra A Gênese, Os Milagres do Evangelho. O item hoje que nós vamos estudar é o 9, é uma continuação do subtítulo Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. E lembrando que nós estamos fazendo o nosso estudo tendo como o livro, a publicação da obra A Gênese, a tradução da livraria Leon Denis, do Centro Espírita Leon Denis, e é a tradução vamos conferir aqui, é a tradução da Albertina Escudeiro Seco, é a terceira edição de 2010 da editora Leon Denis. Então vamos lá. Diz Kardec. Na verdade, Kardec ele faz ele informa a passagem do Evangelho de Mateus, cita quando Jesus convoca Tiago e João, Pedro e André também, para o trabalho do apostolado. E cita também Mateus. E ele faz as referências ao capítulo 4 do Evangelho de Mateus, itens 18 a 22, e também ao capítulo 9, item 9. Então, ele informa ali de uma forma bem simples essa convocação que Jesus faz a esses discípulos, a esses apóstolos, para o ajudarem, o secundarem no trabalho da divulgação e da implantação do Novo Testamento. Então, Kardec, no item 9, ele abre o parágrafo dizendo o seguinte: esses fatos nada têm de surpreendente quando se conhece o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau máximo e pode-se dizer que ela era o seu estado normal, como atesta um grande número de atos da sua vida, e o que explicam atualmente os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca qualificada de milagrosa também se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde eles não existiam. Ele viu com a vista da alma, tal como um lúcido vigilante teria podido fazer o lugar onde os peixes se encontravam, e pôde dizer com segurança aos pescadores que lançassem ali as suas redes. Então Kardec ele entra aqui também, Alexandre, na explicação da pesca, né? Da pesca milagrosa. Então esse item 9, ele meio que vai fazer aqui um resumo dos itens anteriores desse capítulo, que os sonhos, né? A estrela dos magos, a dupla vista, o beijo de Judas, a pesca milagrosa e a vocação de Pedro e André, que denotam ali essa possibilidade, esse fenômeno de Jesus, essa capacidade de observar com os olhos do espírito e não apenas com os olhos da matéria. Ele vem dizer que isso de nada tem de surpreendente, né? Quando se tem o conhecimento dessa capacidade e principalmente saber que Jesus detinha essa faculdade num grau máximo,
como Allan Kardec coloca aqui para nós, né? Verdade. Longe de desmerecer Jesus, na verdade, o que Kardec traz com essas lições é explicar para todos nós a naturalidade das leis de Deus. Nós estamos num processo evolutivo. Então, o que nós estamos compreendendo, estudando esse capítulo, é que temos recursos em que, ao longo do nosso processo evolutivo, eles vão sendo lapidados, é isso? E a potencialidade disso vai atingindo um grau de excelência. Partindo da premissa que Jesus é um espírito perfeito, então todos esses recursos da alma, nele, já estão consolidados, não é verdade? Então, o que para nós, neste momento, vivendo na Terra, ainda é algo surpreendente, e por que não dizer extraordinário, e não milagroso no sentido de fugir às leis da natureza, para Jesus é algo perfeitamente natural, por ser um espírito já puro, ou seja, que já passou por todo esse processo de depuração. Então, naturalmente, num planeta de provas e expiações, um planeta ainda muito materializado, o que para nós é algo difícil, ainda a ser alcançado, para ele era muito natural. Então, essa possibilidade de vislumbrar, de alcançar o pensamento, ou de atingir fatos e situações que o homem comum, ou que o espírito ainda no processo evolutivo não consegue, para Jesus é muito natural. E eu vou pedir permissão a você, André, só para abrir um parênteses aqui, já que você colocou muito bem a referência que Kardec faz dos itens anteriores, de que toda vez que nós estudarmos o Evangelho, nós temos a compreensão de que o que está ali escrito são trechos dos fatos, nunca na íntegra. Porque, por exemplo, nós vemos no encontro de Jesus com Nicodemos, um trecho do diálogo, em determinado momento nós vamos ver assim, que tiveram uma longa conversa. Sim. E por que o que nos faz refletir de que aquela conversa foi, de repente, entrou a noite toda. E, naturalmente, o Evangelho traz ali os pontos que julgaram ser relevantes. Mas por que eu digo isso? Nós vamos ver aqui, no item 8, que Jesus teria convidado, né, os dois irmãos a seguir. Pedro e André, João e Tiago, isso, né? E aí, olha, peço permissão aqui para a leitura. Dali, prosseguindo, viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, onde estavam num barco com Zebedeu, pai de ambos. Acomodavam suas redes, e ele os chamou. No mesmo momento, abandonaram suas redes e seu pai e seguiram. Mas nós vamos ver que tem, nesse trecho, também algo poético, por que não dizer? Porque nós vamos ver na obra de Humberto de Campos, que na verdade Jesus esteve com Zebedeu, visitou Zebedeu para conversar a respeito dessa questão, né? Pediu permissão para que os filhos o acompanhassem, seguindo as tradições da época. Então faço apenas essa ressalva, de modo que é sempre importante atentarmos também a algumas obras subsidiárias, Sim. Aquelas que nós damos credibilidade, que têm fidelidade doutrinária, que elas contribuem e muito no contexto da compreensão desses trechos, sobretudo os textos bíblicos. E aí, voltando à sua colocação, vamos ver Jesus aqui então como um personagem que é a referência principal, ou seja, sendo o Senhor dos Espíritos, a nossa maior referência, como um Espírito puro, ele detinha toda essa potencialidade de forma anímica, que é o que todos nós também temos. Mas por estarmos ainda ao alcance do que ele já atingiu, nós estamos sujeitos ao auxílio dos desencarnados. E aí o fenômeno vai ser mediúnico muitas das vezes, mas são potencialidades do Espírito. Muito bem. E nessa narrativa, na sua narrativa, Alexandre, e também observando aqui os apontamentos de Kardec, quando ele diz, né, Jesus a possuía em grau máximo, e você mencionou Jesus é o espírito puro, espírito perfeito, eu me recordei da questão 625 em O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, e por que o próprio Kardec tira essas conclusões que Jesus tinha essa faculdade em grau máximo? Então a gente pode entender que a nível de planeta Terra, Jesus era esse espírito que dominava
no seu grau máximo, todas essas faculdades e capacidades que nós podemos imaginar aqui. Mediúnica, anímica, ele detinha essa possibilidade, essa capacidade. E por onde que nós tiramos esse raciocínio e essa reflexão? Baseados em quê? Baseados na obra O Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona aos benfeitores. Né? No capítulo da lei divina ou natural, Kardec vem discorrendo, e os espíritos também, sobre o conhecimento da lei natural. E ele pergunta em determinado momento, ele vem falando dos profetas, da lei de Deus, e ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então você vê que a própria pergunta de Allan Kardec, e os ouvintes também internautas, a pergunta ela já te dá um spoiler, né? Ela já te dá uma cola. Ele já está dizendo que Deus ofereceu um homem para que a gente observe esse homem e que dessa observação isso nos inspire a fazer algo diferente, a sermos diferentes, a sermos melhores. Ele colocou um modelo, não que a gente vai copiar, mas que esse modelo ele vai fazer com que a gente seja influenciado positivamente. Então ele já está dizendo que Deus, Kardec já afirma. Quem é esse modelo que Deus nos ofereceu? Para servir de guia e modelo. E aí os espíritos respondem, vede Jesus. 2 palavras só, vede Jesus. E Kardec vai comentar essa pergunta dizendo que Jesus é o homem do tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, e a gente muitas vezes se deixa inspirar, ou seja, pelo nosso pai, né, pela nossa mãe, ou por uma pessoa que a gente tem assim uma profunda admiração, do ponto de vista moral, intelectual. Às vezes a gente se deixa influenciar também por algo que não é salutar, por uma personalidade aí de influência na sociedade, nas mídias. Isso é muito comum. Um artista, ou seja, a gente se influencia, um ídolo. E ele está dizendo que Jesus é esse guia e modelo que a gente deve observar. E Kardec fala que ele é o homem, o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Colocando que ele, Jesus, expressou a lei divina na sua essência. Então, isso é interessante, né? E Kardec coloca aqui, se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes o têm desviado através de falsos princípios, foi por se terem deixado dominar eles próprios por sentimentos muito terrestres. E aí então ele está falando uma outra coisa, né? Jesus, ele viveu ainda que aqui conosco, mas ele teve uma existência espiritual. Ele não se deixou influenciar pelas coisas da matéria. E aí nós vemos que ele tinha essa possibilidade, né? Esse dom de de ter essa visão espiritual, né, Alexandre? Mas nós estamos aqui estudando a obra Gênesis no capítulo 15, vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus, o item 9, comigo André Monteiro, Alexandre Almeida e o Pablito ali na técnica. E aí, Alexandre, olha então esse espírito, ele teve uma vivência espiritual aqui entre nós e se confirma baseado nessa leitura que nós fizemos aqui da 625 e também desse comentário que Kardec faz aqui no item 9. Interessante, André. E acompanhando a sua narrativa, o seu raciocínio, me chamou a atenção que se nós observarmos no Livro dos Espíritos, em toda a codificação, mas no Livro dos Espíritos isso se faz mais evidente, pelo menos na minha modesta opinião, de que muitas questões, a essência da questão, ela está na pergunta. Kardec a importância de nós atentarmos na hora do estudo, compreendermos primeiro
o questionamento. Porque às vezes a resposta, como você colocou, às vezes é uma palavra, é um sim ou não. Então, na verdade, todo aquele raciocínio, né, você falou do spoiler, a introdução já está na pergunta. Então, acho relevante pontuarmos isso. E o que os Espíritos colocaram é exatamente o que você colocou. Jesus, para a gente, é a referência. E alguém que, através do exemplo que ele deu, que ele deixou no seu comportamento, e nas lições que ele pregou através do seu evangelho, nós podermos ter esta referência e procurar praticar para atingirmos esse estágio, né, de perfeição moral. Porque nós estamos ainda muito influenciados pela matéria. Numa vida material, nós ainda somos muito fragilizados por conta da nossa imperfeição. E no momento oportuno, ele veio até nós para mostrar, olha, existe um outro caminho. A vida não é só essa experiência aqui, não é só o ouro, a pesca, o terreno, a vaidade, o poder desse mundo. Existe uma vida que vai muito além disso. E deixou essas lições espirituais e, por conta do estágio em que ele já havia alcançado, ou seja, de perfeição, ele mostrou, olha, isso tudo é possível. E aí, há 2000 anos atrás, como agora, nós ficamos assim, poxa, mas ele já é perfeito. E ele falou assim, não, mas isso é uma questão de conquista. Vós podeis fazer isso e muito mais. Sim. Ele disse, sabe, então em nenhum momento, quando Kardec pedagogicamente faz essa pergunta e os Espíritos colocam, e depois das outras questões nos fazem refletir a respeito, é para justamente desmistificarmos essa coisa de que este Filho de Deus que veio pronto. Porque muitas das vezes, até raciocinando pelo senso comum, a pessoa diz, bom, mas Jesus é Jesus, né? Ele conquistou isso tudo, então ele pode fazer porque ele é assim. Ele está dessa forma porque teve as suas conquistas. E ele veio justamente mostrar, não, olha, na verdade, tudo isso é possível, vocês também podem alcançar, e é este o propósito do Pai. Então, o modelo e guia nesse sentido, porque não seria modelo e guia se fosse algo que nós não tivéssemos condição de atingir. Então, na verdade, ele é uma referência, como você falou, para que não sejamos copiados, né? Igual uma cópia. Você pega um documento, bota na máquina, opa, tem uma automatismo, né? Exatamente. Sai pronto do outro lado. Não, cada um vai, na verdade, escrever a sua história através da sua própria experiência. E aí nós vamos lapidando. Então, esse animismo, essa capacidade de todo Jesus, eles são justamente, né, a resposta de todo esse processo que ele fez. Isso não diminui Jesus em nada, muito pelo contrário. Só mostra que realmente aquele a quem Deus permitiu vir até nós para servir de modelo e guia é alguém que tem méritos. Então eu também posso. Sim. Né? Porque seria muito desestimulante alguém tentar, como você falou, copiar algo que é impossível. Né? Você tem alguém como exemplo de que não... como se ele fosse um privilegiado, e não é essa a questão. E não é essa a questão. E ele mesmo diz, né, como você colocou, vós podeis fazer tudo o que eu faço. Homens de pouca fé, né? Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia mover aquela montanha. Mas é um sentido figurado, obviamente, né? Você vai mover a montanha materialmente falando. Mas talvez seja a montanha das nossas dificuldades, das nossas barreiras, isso, né? Exatamente. Mas Kardec, ele continua aqui, e aí ele entra, e nós não vamos conseguir aprofundar, terminar essa reflexão nesse programa, mas já vamos continuar na próxima semana, porque ele fala sobre ele retoma aqui o pensamento dele da seguinte maneira: a penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são a consequência da vida espiritual. Quando Jesus chama Pedro, André, Tiago, João e Mateus para junto de si, era preciso que conhecesse suas disposições íntimas, para saber que o acompanhariam e que seriam capazes de desempenhar a missão da qual ele devia encarregá-los. Também se fazia necessário que eles próprios tivessem intuição dessa missão, para se entregarem a ela. O mesmo ocorreu quando, no dia da ceia, Jesus anunciou que um dos 12 o trairia, e o designou dizendo que aquele que pôs a mão no prato, e também quando disse que Pedro o negaria. Então aqui, Alexandre, Kardec já vem trazer um novo componente para nós, que é o pensamento.
também lá no Livro dos Espíritos, há uma questão que Kardec ele vem dizendo para nós, né, que de ordinário são os espíritos que nos dirigem através do nosso pensamento, que nós estamos em constante comunicação com o mundo espiritual através do pensamento. E eu não tenho condições agora de captar o que você está pensando, nem o que o Pablo aqui está pensando, e talvez vocês não tenham também condições de captar isso. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa percepção, a nossa capacidade dessa visão espiritual, você tem condições de captar, de entender, de sentir o que aquela pessoa está pensando. É muito comum também, e a gente já até percebeu isso, às vezes você pensa em ligar para uma pessoa, daqui a pouco o telefone toca, é aquela pessoa que está ligando para você ou que está mandando uma mensagem pelo WhatsApp, porque você conseguiu fazer essa interação pelo pensamento, mesmo que de uma forma inconsciente. Quando a gente pensa muito em uma pessoa, dependendo daquela situação, aquela pessoa vai captar aquele nosso pensamento. Então ele vai dizer aqui que Jesus, se ele estivesse aqui entre nós, ele já estaria aqui percebendo todos os nossos pensamentos, né? Perfeitamente. Sem contar que ali naquele momento, além dessa predisposição dos sentimentos, né, que eram exteriorizados nos pensamentos de Pedro, de Tiago, enfim, de André e de todos os outros, havia os desencarnados que estavam ali também, sim, como você colocou muito bem, influenciando. Sim. Então, tendo Jesus todos esses recursos, aquilo que nós, através da mediunidade, podemos às vezes captar, né, ver uma entidade, né, o que um médium é capaz. Jesus, então, principalmente Jesus. Então, ele tinha também a possibilidade de testemunhar a presença desses espíritos que estavam ali contribuindo para que as coisas sucedessem conforme a programação reencarnatória de todos, né? E é óbvio também, Alexandre, que isso não acontecia assim numa coisa generalizada, porque senão, imagine Jesus no meio da multidão captando o pensamento de todos, né? Era uma coisa ali direcionada que ele se permitia aquela possibilidade, né? Não, perfeitamente. Ou seja, existe a questão, nós que somos espíritas, aprendemos com a doutrina, que a questão da utilidade é observada pela providência divina, né? Nós já aprendemos isso em lições básicas do espiritismo. Por exemplo, um médium, né, às vezes ele capta ou recebe alguma informação e nós temos que estar sempre vigilantes, ver qual é a utilidade de se filtrarmos. Então Jesus naturalmente não estava imerso à companhia e aos pensamentos de toda a turma de uma forma aleatória, inútil. Então, como você colocou muito bem, ele dirigia muito bem os momentos em que ele deveria, os personagens, as situações que ele ia filtrar para poder justamente conduzir, até porque senão seria, creio, ser humanamente impossível, já que ele estava na matéria, você ter um mínimo de equilíbrio também mental e espiritual se você ficar à mercê de um turbilhão de vibrações. E eu lembro também que uma vez na casa espírita foi perguntado isso, lá no Leon Denis, foi perguntado isso ao benfeitor espiritual, se eles tinham a condição de ler todos os nossos pensamentos, que a pessoa já fica preocupada, né? E aí ele disse, não, ele explicou que não era bem assim, e isso até serve também, né, Alexandre, nas nossas... no trabalho de orientação fraterna, um médium ele consegue perceber pelo pensamento, há uma comunicação de pensamento, ele começa ali a desvendar algumas questões íntimas daquela pessoa, né? É uma questão bem interessante, mas amigos ouvintes, nós estamos encerrando aí o capítulo de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações, muita paz também para você, Alexandre, e até o nosso próximo encontro. Obrigado pelo convite mais uma vez, votos, muita paz para todos. Até a semana que vem, internautas e ouvintes. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Já passamos pela primeira parte, já iniciamos a segunda parte, estamos no capítulo 2, que é o capítulo em que o nosso querido Allan Kardec nos apresenta os espíritos felizes. Nesta segunda parte, nós já estudamos o primeiro capítulo que trata do passamento, da desencarnação. E agora este é o primeiro capítulo em que nós seguimos alguns espíritos catalogados, classificados por Kardec como felizes, e nos próximos capítulos nós vamos ver outras trajetórias, outros espíritos classificados em outras categorias, em condições medianas, os espíritos endurecidos, esses que estão em provas, em expiações, os suicidas, os endurecidos, e assim subsequentemente nós vamos estudando juntos estas categorias de espíritos, não só para nós aprendermos cognitivamente, intelectualmente, mas para nós nos convencermos cada vez mais de que precisamos seguir fielmente o Evangelho de Jesus, a codificação de Kardec, que ratifica, reafirma o Evangelho de Jesus, para vivermos o que vivem agora os espíritos felizes que nós estamos estudando juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra. Então, nós já começamos a estudar a história, a trajetória do médico russo. Nós sabemos que esse médico russo tem uma categoria espiritual de feliz, espírito feliz. Era um médico muito destacado lá em Moscou. Kardec aqui coloca as iniciais MP, mas ele era destacado não só pelo seu saber técnico, naturalmente, mas também pelas suas qualidades morais. E aí um médium evocou esse espírito, não o conhecia pessoalmente, sequer por relações indiretas. Então, recebeu uma comunicação em russo. Nós vamos lembrar aqui sobre o processo do ato de comunicação mediúnica, que é, naturalmente, uma comunicação de espírito para espírito, através das ideias. E o próprio médium veste, digamos assim, a ideia com as suas palavras. Não há essa informação aqui, mas nós imaginamos que o médium seja russo também. Então, esse médium disse que gostaria de ajudar, de conhecer melhor esse médico. Então, esse médico disse que acompanhou o médium no mesmo dia da sua desencarnação, porque queria escrever através do médium, comunicar-se. Ele, então, se aproximou sem conhecer o médium, mas por quê? Por uma afinidade de vibração, pelas palavras. Nós vemos aqui a força das palavras, porque elas vêm revestidas das nuances, da capacidade vibratória dos nossos sentimentos quando nós falamos. Então, as palavras que o médium dissera a respeito dele, médico russo. Daí, então, surgiu nele, no médico, o desejo, ele diz, o desejo de me entreter convosco para vosso benefício. Então, nós vemos que ele passou a desejar ajudar o médium porque verificou qualidades morais no médium, a sua sensibilidade de querer vibrar pelo próprio médico. Então, nós vemos toda a importância de nós vibrarmos, falarmos, pensarmos, fazermos o bem.
E então ele se aproximou do médium para ajudá-lo e, apesar de bom, sofrera bastante, ele disse que Deus queria que ele entendesse o quanto vale a nossa libertação e também Deus queria que ele progredisse o máximo possível na Terra. Nós sabemos que este é um dos objetivos da nossa encarnação. Então, a ideia da morte, porque ele tinha essa fé, ele tinha fé bastante em Deus, por isso a ideia da morte não lhe causou terror. Ele já tinha, nós sabemos, um grau de desprendimento bastante grande. No próprio dia de desencarnar, queria se comunicar. Então, ele diz que se encontrava muito feliz após a desencarnação, completamente desembaraçado da mísera carcaça, como ele chama, o corpo físico. Depois ele encontrou amigos, nós estamos vendo como os espíritos felizes encontram amigos, não só familiares, mas amigos. E também amigos da reencarnação recém-finda, mas também de outras encarnações. E ele diz que teve esse prazer de ver a aproximação desses amigos. Foi então perguntado à mesa mediúnica onde é que ficava um espírito desse nível, que era o nível dele. Que regiões habita esse espírito, o espírito desse nível? No espaço, na erraticidade, ele próprio define para onde foi. Ele diz: tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço, e é neste que permaneço. Nós já comentamos aqui essa questão do espaço. Nós temos o hábito de pensar, porque nos desenvolvemos nisso, o hábito de pensar que o espaço é esse que nós chamamos o espaço cartesiano, que nós medimos em centímetros, metros, quilômetros até. Mas há um espaço vibratório, que é o espaço onde nós nos comunicamos mentalmente. Fica mais fácil hoje com a internet, com a virtualidade das possibilidades de comunicação, já fica mais fácil para nós nos aproximarmos desse conceito, porque nós vivemos hoje o espaço virtual. Então, ele fala sobre as gradações que há entre a evolução do espírito e a matéria a qual o espírito se liga. Ele confirma que efetivamente teve muitas existências, ele próprio tece considerações a esse respeito. Ele diz a recompensa, porque ele faz uma referência a essa questão da recompensa, e ele diz, a recompensa só pode vir depois da luta vencida, porque há muitas lutas, ele diz, até um espírito chegar à condição em que ele estava. Assim, diz ele, se grande for aquela, a recompensa, é que também esta, e necessariamente foi assim vencida. Ele diz, mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos. Nós já comentamos isso aqui. Esses intervalos são algumas encarnações, porque depois de uma encarnação em que o espírito é muito testado, ele tem uma encarnação mais amena, mais delicada, menos exigente do ponto de vista de provas e expiações. Então, ele diz que são os intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir que, estando eu num dos graus elevados, o atingi depois de uma série de combates, nos quais Deus me permitiu saísse vitorioso algumas vezes. Então foi perguntado, em que consiste a vossa felicidade? Então ele diz que há um estímulo para todos nós nessas encarnações e tudo mais. E ele responde, então, sobre esse conceito de felicidade, de alegria, porque, e nós aqui lembramos, que a alegria é saúde espiritual, é o nosso dever primordial no desempenho de todos os deveres que a vida nos assinala. A alegria e a esperança, expressando créditos infinitos de Deus, são os motivos básicos
da vida a erguer-se, cada momento, por sintonia maravilhosa. Nós, ouvindo isso, nós nem sabemos exatamente como é que é viver isso. Mas os espíritos felizes vivem isso nessa integralidade conceitual. Então, nós vemos aqui a definição de alegria. Em que consiste a vossa felicidade? Ele responde: isso é mais difícil de vos fazer compreender. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho, e este é predicado de espíritos atrasados, mas contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter a seu arbítrio contribuído para o progresso de outros que se elevaram até o Criador. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos. No infinito incomensurável, entrevemos as regiões em que rútilo esplende o fogo divino, a ponto de deslumbrar-nos, mesmo através do véu que as envolve. Nós temos, portanto, essa questão da definição de felicidade, que ele aqui nos define, porque está vivendo isso naquele momento, mas nós precisamos, nós que não estamos ainda no nível de reconhecer isso, estamos precisando, e graças a Deus o fazemos e podemos fazê-lo, estamos recorrendo aos nossos mentores. Neste momento, recorremos à nossa querida mentora Joana de Ângeles. E nós vamos aqui partilhar com você que estamos todos juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, querido, querida amigo, amiga e ouvinte internauta, estudando o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Diz Joana de Ângeles em sua obra O Ser Consciente, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo A Felicidade. Ela diz: o sentido, o significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade. Constitui o mais frequente desafio existencial responsável pelas contínuas realizações humanas. A felicidade, por isso, torna-se difícil de ser lograda e, não raro, muito complexa, diferindo de conteúdo entre as pessoas em si mesmas e os grupos sociais. Confundida com o prazer, descaracteriza-se, fazendo-se frustrante e atormentadora. O sonho humano, diz Joana de Ângeles, o sonho humano da felicidade é róseo, assinalado pelo conforto, o ócio e o poder, graças aos quais se desfrutaria de bem-estar e gozo, inadvertidamente considerados o seu logro. Certamente as pessoas ricas dispõem em quantidade de horas assim vividas, sem que se hajam considerado felizes. Aqui ela nos alerta sobre o fato de que nós confundimos felicidade com riqueza, conforto material e assim subsequentemente. Ela continua: a felicidade se expressa mediante vários requisitos, entre outros os de natureza cultural. Atavismo que lega ao indivíduo o meio social de onde se origina e no qual se encontra, de nível de consciência e de maturidade psicológica. Esses fatores estabelecem as diferenças de qualidade do que é ser feliz. Continua Joana de Ângeles. O nível de consciência e o amadurecimento psicológico estabelecem os graus nos quais se expressam as realizações planificadoras, os estados de felicidade. A felicidade tem a ver com o que o indivíduo é
e com o que ele pensa ser. A diferença entre o que supõe ser e a sua realidade dimensiona o seu quadro de desejos, de prazeres e gozos, que interpreta como a busca planificadora da felicidade. Da mesma maneira, diz ela, a felicidade não se radica, não encontra, não tem raízes na satisfação de qualquer desejo do ego, porquanto, após satisfazê-lo, manifesta-se outro com veemência, gerando ansiedade e desconforto. É que nós ficamos na busca dos sonhos, dos desejos, e em um mundo de expiação e provas nós não podemos realizar tudo isso. Surge então, ensina-nos a mentora Joana de Ângeles, a compreensão transpessoal da existência e o desejo egóico, aqui digamos egoísta, cede lugar à aspiração espiritual, a uma busca mais profunda, desidentificada com os condicionamentos passados, com pessoas e coisas. Provavelmente, nessa busca surgirão o sofrimento, o desconforto, que irão cedendo lugar à harmonia e ao bem-estar, à medida que se alcancem as bases objetivadas da realização planificadora. Aqui ela dá a explicação, porque é uma das maiores, se não a maior autoridade no momento sobre a psicologia transpessoal, ela diz qual é o objetivo da lei de Deus em nos fazer, nos apresentar testes, desafios no nosso momento de encarnação, para nós irmos ascendendo. E ela diz: lentamente desaparece a frustração da vida cotidiana, alargando-se o campo do idealismo e da identificação com a deidade, com Deus, mediante a afirmação religiosa ou com o eu profundo em manifestação psicológica. Lição da nossa querida mentora Joana de Ângeles, em sua obra O Ser Consciente, capítulo A Felicidade. Então, nós vemos que o nosso médico russo admite que há uma dificuldade de falar de coisas desconhecidas para o homem. E, consequentemente, a língua não tem palavras adequadas. Vejamos como ele se expressa nesse particular. Quando ele descreve a felicidade, ele diz: mas que digo? Compreendeis as minhas palavras? Acreditais ser esse fogo a que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indizível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente. Desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, como insinuar-se-lhe a percepção? Ficai, porém, ciente de que é já uma grande ventura o pensar na possibilidade de progredir infinitamente. Portanto, aqui ele admite essa dificuldade que outros espíritos, também felizes, e alguns outros também classificados em outros níveis, ele admite a dificuldade de falar de coisas desconhecidas para o homem. Consequentemente, a língua não tem palavras adequadas. Nós vemos, então, qual é o fenômeno linguístico e da constituição da língua. Uma língua, qualquer língua no planeta, só se construiu a partir da experiência do homem. Nós só criamos palavras depois que há alguma coisa na nossa realidade. A realidade material, física, ou a realidade psicológica, mental, espiritual. Só com isso é que nós conseguimos, ou nós sentimos a necessidade de criar palavras. Ora, nós criamos as palavras porque nós temos a memória de algumas coisas ou porque nós temos a experiência, a vivência dessas coisas. Portanto, a criação das palavras é posterior à nossa experiência concreta ou psicológica, mental.
Então, neste particular, ele diz, não há nos nossos registros de línguas, linguísticos, não há essa memória. Então, não há essas palavras. É por isso que em O Livro dos Espíritos e nas obras da codificação, os espíritos orientadores da humanidade sempre nos dizem, entendei-vos quanto às palavras. Nós não temos palavras para descrever isto ou aquilo. É exatamente por isso. Então, a felicidade que ele descreve é de tal ordem, é de tal magnitude, é de tal altura vibratória, que nós não temos essa realidade, portanto, nós não temos palavras nos nossos sistemas linguísticos, todos os falados na Terra, nós não temos palavras para designar essa experiência, esse sentimento, essa emoção que o médico russo aqui descreve, ou tenta descrever, e também outros espíritos, os espíritos felizes que nós já estudamos, e os outros espíritos que ainda vamos estudar, neste e em outros capítulos, nós vamos verificar exatamente esta questão. Então, nós vemos que a felicidade dos espíritos adiantados é fazer o bem. Por isso que a nossa doutrina nos diz, fora da caridade não há salvação. Portanto, fazer o bem indistintamente, sem pensar em recompensas, sem selecionar por qualquer outra categoria, se é uma pessoa influente na sociedade, se é uma pessoa rica, se é uma pessoa bonita, não, é fazer o bem, porque todos somos irmãos. E, portanto, ajudar. O exemplo do médico russo, de ajudar o médium que tinha apenas dito algumas palavras com relação a ele, é exemplificador desta felicidade dos espíritos adiantados. Lembram? Ele se aproximou do médium porque queria ajudá-lo. E, na verdade, esses são muitos auxílios que um espírito pode prestar ao outro em vários níveis evolutivos, mas imaginemos o que pode fazer como ajuda para nós um espírito categorizado como feliz e que habita essas regiões que nós não temos em nossos sistemas linguísticos termos, palavras para descrever. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.